Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala o Matheus, Cavaleiro Templário do Grão Priorado da Inglaterra e Cavaleiro Condal da Casa de Trassamara. Bom, algumas pessoas me perguntaram no meu WhatsApp sobre o que é o micronacionalismo, tá? E o que é a questão aí do Reino de Selena. Bom, eu vou falar aqui para vocês um pouco de cada aqui, né? Deixa eu abrir aqui, por gentileza, a questão do Reino de Selena. Bom, falando sobre o micronacionalismo, o que nada mais é? Hoje em dia, no ambiente virtual, a gente simula países, né? E o Reino de Selena nada mais é do que um desses países que são simulados. Inclusive, eu sou o monarca do Reino de Selena, sou o rei, né? Saúde para vocês. Se vocês gostam de tomar uma IPA, é uma cerveja do estilo inglês, e é uma cerveja de Araras, Housing. Muito obrigado, Housing, por ter feito essa maravilha de cerveja. Bom, vamos lá. Não estou fazendo nenhuma propaganda da House, não, é porque a cerveja é boa sim, tá? Eu pego aqui do lado do meu escritório. Inclusive, para quem não sabe, esse vídeo é mais para descontrair, né? Eu trabalho com o mercado financeiro, tenho um escritório da XP Investimentos e eu trabalho com a parte de planejamento patrimonial. Eu gosto muito de estudar aí sobre ciência política, né? Venho estudando isso desde 2017. Desde 2017 eu acompanho o trabalho do Luiz Felipe de Orleans Bragança, que inclusive acabou tornando meu amigo, né? E no decorrer desse período eu acabei conhecendo o micronacionalismo. O micronacionalismo, para quem não conhece, ele é uma simulação de país, né? Onde a gente faz constituição, você tem um parlamento, e quem é o cidadão desse país pode desempenhar aí uma função empresarial, tudo, né? É claro, tudo dentro de um ambiente de simulação. Falando sobre o Reino de Selena, a gente é uma monarquia constitucional, ou seja, qual que é a diferença de uma monarquia constitucional, agora falando de ciência política? Qual que é a diferença de uma monarquia constitucional para uma monarquia parlamentarista? A monarquia parlamentarista, quando os cidadãos eles escolhem quem vão ser os deputados, essas coisas, os senadores, entre eles vão formar o governo. Ou seja, suponha que um parlamento eleja 100 deputados. Esses 100 deputados vão eleger o primeiro-ministro, que é o governo. Ou seja, a eleição para chefe de governo ela é indireta, tá? Diferença para uma eleição direta para uma indireta é o seguinte: a indireta é quando você tem o chefe de governo que é eleito pelo parlamento, pela corte, e a direta é quando você vota, por exemplo, no seu presidente, no seu governador, no seu prefeito. Isso é uma eleição direta, tá? Agora, por exemplo, na Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Então quer dizer que o parlamento vai votar no primeiro-ministro. Ou seja, eles têm que formar maioria e votar. Se não formar, o que vai acontecer? O monarca vai interferir no parlamento, ele vai dissolver esse parlamento e vai convocar novas eleições. Isso cria uma estabilidade no sistema, tá? Agora, uma monarquia constitucional, o que vai acontecer? O rei, o monarca, ele vai indicar perante aquele parlamento eleito um primeiro-ministro, tá? Enquanto o regime, a monarquia parlamentarista, vai ao Congresso, nomeia o primeiro-ministro e depois o monarca, claro, tem que dar o aval dele,
num regime, numa monarquia constitucional, né, no caso que é o Reino de Celena, e também foi o Brasil no passado também, não. Vai lá o rei e nomeia o primeiro-ministro, de acordo com o parlamento, tá? Isso ciência política para vocês entenderem. Agora falando um pouco mais aí sobre a questão do micronacionalismo, deixando um pouco da ciência política de lado, né? Eu vou ler rápido aqui os 11 artigos, né? São 11 artigos, inclusive o quarto e o décimo possui parágrafos, né? O décimo possui um parágrafo e duas alíneas. Eu vou ler aqui, tá? Primeiro prefácio, né? Pelo bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu, Rei Mateus Gonzalez Dias, outorgo essa magna carta que institui a criação do Reino de Celena. Aqui a gente pode parar, outorgar e proclamar tem uma diferença. Quando o Brasil, a gente tem a nossa Constituição, ela é proclamada, ou seja, o povo foi lá e deu seu voto de confiança, porque quem fez a nossa Constituição foi o Parlamento Brasileiro, tá? Nesse caso, quando é outorgada, eu, monarca, tô lá e tô impondo essa Constituição. E isso foi o que aconteceu na Constituição de 1824, no Brasil Império, né? A de 1891, ela foi proclamada, só que se a gente for parar para pensar, com um golpe republicano que teve no meio do caminho, quase ela foi outorgada e foi uma cópia da Constituição de 1824. Tá, partindo do artigo 1º, né? Lembrando, Constituição não significa que vai ter direitos lá. A Constituição é como o país, né, ou uma nação, ela vai se organizar, tá? Ou seja, é uma Constituição em si. Agora, como ela vai se organizar, cada lei vai exemplificar, tá? Como que vai ser o imposto, como que vai ser o regime econômico, entendeu? Então, cada lei ela vai ter uma diferenciação. Agora, a Constituição é o básico de um país, né? Por exemplo, os Estados Unidos ele tem 7 artigos. Os Estados Unidos foi escrito em meia folha, né? A Constituição dos Estados Unidos. Vamos lá, artigo 1º. O Reino de Celena, uma monarquia constitucional. Segundo, o Reino de Celena é um estado confessional, ou seja, a gente tem uma religião oficial, não que isso vai proibir outras religiões, como por exemplo algum estado que é islâmico. O nome Estado Islâmico lembra terrorismo, né? Claro, tem a questão da jihad, mas um Estado Islâmico quer dizer que é um Estado confessional também, por exemplo, o Irã, Estado Islâmico do Irã, né? Ou República Islâmica, República Federativa do Islã. Artigo 2º. O Reino de Celena é um Estado confessional e a sua religião oficial é o catolicismo. Eu sou católico, eu sou o rei, então eu só estou impondo que o nosso Estado é católico. Artigo 3º. São poderes do Reino de Celena: Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu poderia muito bem trabalhar com 4 poderes aqui, como era o Brasil. Só que eu sou um amante de Montesquieu. E eu optei por dividir o Executivo em 2 poderes. Mesmo assim, não é um quarto poder. É como se fosse um quarto poder. Aqui é mais para quem curte a parte de ciência política, essas coisas, né? Então, aí partindo no artigo 4º que complementa. O poder executivo é dividido em líder de governo e o rei. Líder de governo é o primeiro-ministro e o rei é o chefe de Estado nesse caso, tá? Parágrafo 1º. Cabe ao líder de governo a função de administrar os bens da nação
e chefe da Câmara de Deputados. É o que acontece em todas as monarquias aí que tem um primeiro-ministro, tá? São monarquias que não são absolutistas. Por exemplo, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. O Vaticano é uma monarquia absolutista, tá? Parágrafo 2º, cabe ao rei função de Estado vetar leis e projetos que vão contra os princípios do povo do Reino de Selena e chefe das Forças Armadas. Ou seja, se tem alguma lei aqui que vai contra a moral católica, a moral do catolicismo, né? Por exemplo, aborto, o rei vai vetar. E o veto do rei aqui nesse caso, ele não pode ser derrubado, tá? É como na monarquia britânica. Artigo 5º. A linha sucessória do trono pertence aos herdeiros do rei Mateus, né? Aí o 6º, caso haja vacância no trono por causa de falta de herdeiros, a população deverá aclamar o novo rei de sua vontade. Ou seja, aqui a gente está num dos princípios da monarquia, que é ninguém pode ser monarca sem aclamação popular, tá? Ou seja, se não tem herdeiros para o trono, a população vai lá e aclama um novo rei. Cria-se uma nova linha sucessória do trono. Esse é um dos princípios da monarquia. Isso é que muita gente não entende. Você fala hoje no Brasil, eu sou monarquista. Que seja eu o rei. Por que vai ser quem é membro da família imperial? Porque eles foram aclamados no passado. Eles fazem parte dessa linha sucessória. Agora, por exemplo, perto de São Paulo, né, eu descobri que esses dias em São Paulo teve um rei, né, que foi o Amador Aguiar. Inclusive, eu recomendo o canal que falou sobre isso, que é o canal O Príncipe Exilado, né, do Lucas Docas. É a minha principal fonte de inspiração para esse canal. É o único canal aqui que fala sobre medievalismo e eu tomei a coragem de falar também, tá? Então se inscrevam no canal dele, quem não é inscrito, curtam, e o canal é muito bom, muito melhor que o meu. Eu tô começando ainda aqui. Vamos lá. Sendo o novo rei escolhido, receber a bênção do Papa. Aí eu já puxo uma coisa ligada à Idade Média, né? Porque o Papa ele sempre aclamava o novo rei. Claro que se o Papa não pudesse vir, quem ia aclamar seria o arcebispo, né? Artigo 7º, o reino de Selena será dividido em 4 ducados e cada ducado em 2 condados, sendo cada uma deles com autonomia administrativa, jurídica, judiciária, tributária, podendo cada região vetar leis que não façam jus à realidade do seu povo. Aqui, quando o pessoal fala, pô, isso é contra a democracia, isso vai contra a democracia. Esse artigo 7º, ele está explícito que é democracia. Clístenes, quando assumiu o trono em Atenas, tinha algumas famílias que tinham posses, ele dividiu esse poder dessas famílias e cada região tinha autonomia administrativa, jurídica e legislativa. Ou seja, se não vai com a realidade do povo, vai ser vetado, né? Aqui a gente puxa uma coisa que eu vou falar aqui na questão da nobreza do reino de Selena, né? Que, por exemplo, se uma lei que vem de baixo para cima, ou seja, sai do seio do povo e sobe até o Congresso, vai com 2/3 de aprovação. Essa lei foi aprovada, são 4 ducados, 3 ducados colocou essa lei como lei, né? E um ducado não, essa lei vira uma lei nacional, naturalmente. Não precisa do veto do rei, porque o povo em si ele está aclamando essa lei. Agora, se é uma lei que vem de cima para baixo e 2/3 dos ducados eles vetam, mesmo que o rei aprovou essa lei, ela
é extinta. Por quê? Não vai com a realidade do povo. Isso você cria uma função democrática muito maior do que hoje é no Brasil, né? Inclusive, isso é o princípio do federalismo, né? Que originou na Grécia Antiga, depois Otaviano copiou. O feudalismo copiou isso, tá? Por mais que muita gente acha que nobre era filho da puta com servo, essas coisas, não era. Por quê? Para você se tornar servo de um nobre, o nobre tinha que aprovar. Começa por aí, tá? Vamos lá, oitava. A gente já se estendeu muito por essa Constituição. Eu queria falar muita coisa mais intrínseca sobre cada artigo. Talvez isso pode dar uma série. Por isso que é um assunto que eu gosto de falar, é um hobby meu, né? Inclusive esse canal, Reino de Selena, é um canal dedicado a um hobby meu que é medievalismo, monarquia. Embora a monarquia para mim é uma bandeira política. 8. As eleições para deputados serão realizadas a cada 5 anos. 9. Cria-se lei nacional de forma natural quando todos os ducados optarem seguir uma lei que for criada dentro dos ducados, que nem eu falei agora, 3/4, né? Sendo assim, não precisa passar pelo veto do rei, pois toda a população já tem a lei em comum, tá? E o 10º, o judiciário é dividido entre varas criminal e civil. Parágrafo 1º, as varas criminais serão divididas entre justiça comum e extraordinárias. A linha A, cabe à justiça comum julgar os crimes cometidos por cidadãos de Selena, inclusive o rei, ou seja, é uma única instância. E a B, a justiça extraordinária, cabe ela julgar os crimes contra a nação e crimes de guerra, ou seja, foi um cidadão que cometeu um crime contra a nação, terrorismo, essas coisas, ele vai ser julgado na extraordinária. Ou seja, aqui cria-se talvez um tribunal de exceção, tá? Embora tribunal de exceção seja crime, né, como foi, bom, o tribunal de Nuremberg para julgar os crimes nazistas não foi um crime, mas é um tribunal de exceção e na aplicabilidade normal ele é crime, o tribunal de exceção, tá? Mas um crime contra a nação, um crime de guerra, abre-se um tribunal de exceção, sim. Por isso que é a justiça extraordinária, tá? E artigo 11, cabe à Câmara de Deputados legislar sobre as esferas criminal, civil, comercial e tributária, ou seja, acabou a Constituição aqui, nesse caso. Vai criar lei civil, criar lei de contratos, seguro de vida, essas coisas. Matou alguém, é tanto de pena, roubou, é tanto de pena. É a Câmara de Deputados, é o Parlamento, tá? Então, bom, o vídeo para falar sobre a Constituição e sobre o micronacionalismo do Reino de Selena ficou grande, tá? Tá quase aí dando 20 minutos, tá dando 18 minutos, 19 agora. E é isso, pessoal. Até a próxima, meus nobres escudeiros, e a gente volta talvez aí falando sobre o livro da Ordem de Cavalaria, beleza? Tchau, tchau.